Olá, aquarianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Vamos juntos à sua leitura bônus, Aquário. Vamos lá, então, abrindo com o tarô, vamos saber qual mensagem para a leitura bônus dos aquarianos. Qual a mensagem do tarô para os aquarianos? Não vou aceitar, calma, calma. Aquário, qual a mensagem para os aquarianos? Agora sim, Aquário. Selunos, vamos lá, calma. Preciso tampar a imagem aqui, tá? Vamos lá. O diabo, tá? Representado pelo signo de Capricórnio. Deixa eu entender o que esse diabo traz para vocês, tá? 6 de copas. Aqui só uma orientação, Aquário, um pouco de atenção com aprisionamento, tá? Ou com falsas idealizações. Porque na energia do diabo, é aquela situação que você tá entre, sabe, entre a cruz e a espada. É uma situação assim que toma muito cuidado, muita atenção, porque algo pode parecer muito bom e se torna excessivo. Uma situação que parece ser pequena, de repente toma uma proporção gigantesca. Tomar um pouco de atenção a isso, tá? Oito de paus. 4 de ouros. Exatamente isso, a temperança. Em resumo, no oculto aqui nós temos a temperança. Aquário, é um tempo aqui para vocês, e eu já vou logo alertar para aquelas pessoas que podem ser um pouco precipitadas, tá? Toda mensagem que vem, ela não é negativa, ok? Ela vem com o sentido de transformação. Olha, está aqui na mesa, em panos brancos para você, Aquário, de uma forma mais clara, para que você possa identificar se esse cenário realmente faz parte da sua essência, do seu momento de vida ou não. Se sim, ok, vamos olhar essas questões agora tudo aqui de uma forma um pouco mais organizada, para que um passo de cada vez seja tomado e transmutado. Aqui está dizendo para vocês o seguinte, aquarianos, vocês abrem com a energia do diabo. Então, como eu disse, pode ter uma dupla conotação. Uma coisa, por exemplo, o diabo no trabalho, no dinheiro, ele é bom, né? No sentido positivo, ele é bom, mas no sentido negativo, ele traz o excesso, vício ao dinheiro, a ganância, né? Ou o excesso de trabalho, o excesso, a pessoa que só se dedica àquilo e esquece do mundo, esquece de si, por exemplo. Então, tem essas dualidades. É apenas um exemplo. Aqui tá falando para vocês um pouco de atenção aos condicionamentos do passado que possam surgir para você. Por quê? 6 de copas é como se você tivesse uma idealização. Aquário idealiza uma questão, quer muito alguma questão há muito tempo, mas parece que o tempo está passando e essa situação você não está vendo se desenvolver. Parece que você vê sempre isso como um sonho, como uma miração, por exemplo, né? Aquele desejo, aquele sonho. E aqui é onde vocês colocam muita força, não sei que tipo de força é essa, tá? Para conseguir algo, para alcançar algo. Então, tome um pouco de atenção. Aqui temos uma dualidade, também de novo. Um ponto de atenção, observe o que ou quem possa estar tentando acessar a sua intimidade. O que está exposto na sua vida? A sua intimidade pode ser uma diversidade de situações, Aquário. De repente é uma situação, um sonho que você tenha, de repente é uma intimidade com alguém, de repente é uma coisa íntima sua. Tome um pouco de atenção. Nesse 4 de ouros é a carta do apego, tá? É alguém muito apegado, mas cuidado, aqui tá vendo que tem alguém que parece estar acessando algo aqui? Tem a chave. Então pode ser que tenha alguém, ou pode ser também uma energia, tá, aquarianos? Que possa tentar acessar você, mas assim, sabe, tocando na ferida? Naquele ponto na onde dói? Tome um pouquinho de atenção.
Eu tô sentindo sim uma energia de uma certa invasão. Porque alguém aqui pode estar um pouco distraído, 6 de copas. E não quer dizer que vocês tenham que estar atentos ou em alerta o tempo todo. Não é sobre isso. Mas perceber quem está à sua volta, perceber como você está hoje, né? Isso vai ser importante. Você está muito suscetível a quê? Então, de repente, não é ninguém. Você é uma pessoa que está caminhando só, tá tudo certo. Mas o teu pensamento, olha que o diabo pode ter alguns pensamentos intrusos. Aqui, pensamentos rápidos e que fala, tome ações rápidas. E isso pode te limitar de alguma forma. Então, depende de uma situação que você possa investir o teu tempo, a tua energia. Nós temos ouros na mesa. Então, pode ser uma dedicação emocional ou alguma dedicação a algo material. Está sendo colocado energia numa situação que ela te aprisiona, ela te limita. Ela só coloca você num ponto de estagnação, tá? Por que que essa carta da temperança está aqui e eu senti de mostrar para vocês? Por quê? A temperança, ela vem falando sobre o equilíbrio. Então, aquilo que o diabo traz como excesso, tanto é que a temperança, ela antecede o diabo. Ela vem antes. Então, aquele ponto de equilíbrio, mas depois o diabo, ele vem e ele aprisiona, ele segura, ele retém, ele excede, né? Ele desequilibra. Então, tem algum ponto aqui de oscilação acontecendo na energia ou nas ações dos aquarianos, tá? Por quê? Mais uma vez, me vem essa questão aqui. Existe algum tipo de condicionamento, existe algum tipo de projeção que você tenha pautado no passado, que você quer, né, um sonho. Aqui podemos, no 6 de copas, falar sobre crianças. A temperança, ela vem trazendo para vocês, essa criança, ela pode ser a sua infância, tá? Lembra que foi dito alguma coisa assim da sua intimidade? Mas que ainda, 8 de paus, ainda te cobra muito. Esse é um ponto de observação aqui para alguém, tá? E que reflete nas suas ações. Aqui, abrindo com o diabo, tendo essa carta como parâmetro hoje, Aquário, vem falando o seguinte: a temperança traz para vocês pontos de reflexão, pontos de observação, para que você possa dosar. O momento, me parece que vocês estão vivendo algum tipo de excesso, seja lá o que for. Então, de repente, você está vivendo uma coisa que você considera muito legal, mas ela tá inflada. Parece que você só pensa nisso, ou você só fala nisso. Tudo é muito pautado nesse tema. É um exemplo, tá? A temperança, ela vem falando assim, olha, é hora de equilibrar, é hora de ajustar. Aqui eu sinto muito uma questão para vocês, né? Olha aqui, ó, temperança, rei de ouros e 8 de copas. É um tempo de realmente tomar ações, tá? Agir, nós temos ouros aqui na mesa, então caminhar, dar andamento, porém de forma mais prudente e equilibrada. Com o diabo, como foi dito, tudo se torna muito excessivo. O diabo com 8 de paus é uma cobrança muito grande, é um excesso muito grande, sendo que no 4 de ouros é como se alguém não tivesse tantas condições assim de agir. Seja lá quais sejam essas condições. Pode ser uma condição material, pode ser uma condição emocional, pode ser uma condição espiritual, ou seja, de energia para agir, e aí quando age é aquela forma impulsiva, o ataque, tá? Isso pode ser você, Aquário, como pode ser alguém que você esteja muito, mas muito ligado a ponto de influenciar a sua energia, tá? Então, aqui, a temperança, ela carrega consigo o rei de ouros, a maturidade, aquela força de desenvolvimento na ação, que vai ser importante. Tá vendo aqui, ó, é interessante essa carta do rei de ouros, porque ele traz aqui o céu, o elemento ar, ele é terra, né? Fogo aqui, então ele está de costa para isso, as mãos fechadas, existe a prudência. Então, assim, não é o tempo das situações, não é o tempo da cobrança mental que vai resolver as coisas, não será o excesso de, que o diabo aqui para mim vem como essa energia, sabe, desse fogo, desse excesso, tá? Está me remetendo a isso.
E Ouros aqui tá dizendo, olha, o Aquário, é um tempo realmente de colocar os pés no chão, vocês são elemento ar, mente, então o mental, né, aquela mente exacerbada, juntando com pausa aqui, gente, aquela coisa assim de agir às vezes sem pensar, e quando pensa, é aquela coisa assim muito automática, e como se as questões da matéria fossem acompanhar o que a sua mente está, né, o que está na sua mental. Então, de repente, no mental tudo faz muito sentido, mas na matéria nem sempre cabe esse excesso de situações. Por isso a energia de Rei de Ouros e a temperança. É uma coisa que talvez vocês possam não ter muito bem desenvolvido, isso não é um julgamento, muito pelo contrário, como disse, o tarô ele traz pontos de observação, pontos de análise para que se haja futuramente uma transformação, caso assim você deseje. Porque as ações elas vão partir de você, de mais ninguém. Então, está dizendo aqui, olha, agir aqui com o tempo, ele fala sobre um tempo de equilibrar as suas ações, as suas condutas, seus sentimentos. É um tempo de cura, curativo, de regeneração, de autocuidado, de equilibrar, de ajustar as suas ações mentais, emocionais, espirituais, ok? Ou seja, em resumo, é como se fosse um tempo de recebimento também, de se permitir receber. Onde aí sim, Rei de Ouros, sai dessa energia 4 de Ouros limitado. Pode ser alguém muito apegado a algum tipo de condicionamento de vida. Nessa carta do diabo nós temos um casal, então pode ser alguém muito obcecado por alguma parceria, seja romântica ou não, tá? Isso limita vocês. Aqui, o Rei de Ouros, ele tá sozinho, a temperança, ela tá sozinha. Então, pode ser um convite para vocês que aqui, essa estabilidade que vocês querem, ela vai partir de um princípio, você fazendo por você. É como se não pudesse contar com o outro. Quando você conta muito com o outro, as coisas tendem a entrar Pode ser numa zona de conforto? Pode, tá? Porque parece ser algo aconchegante, mas na verdade limita, ok? E aqui, com o 8 de copas, é onde você, estando mais em equilíbrio, vocês conseguem sair dessa vibração um tanto quanto, né, ilusória do 6 de copas, ou apegada a um passado, ou num padrão de um passado, ou numa única situação que vocês possam estar vivenciando, tá? Então, essa leitura, Aquário, ela tá muito orientativa, sabe aquela coisa assim, passo a passo? Vai ser importante, né, seguir um passo a passo para que vocês possam avançar. Só que esse passo a passo vai exigir de vocês mais prudência, caminhar sim, não estar parados, tá? Mas agir com mais equilíbrio, com mais prudência, com mais maturidade diante das situações, para com o todo e principalmente para com vocês mesmos, tá bom? Então, não é uma leitura tão simples, tá? Porque ela tem uma profundidade. Lidar com a energia do diabo não é algo simples, tá bom? Exige sim um olhar um pouco mais a fundo da situação, tá? Então vamos aqui, Aquário, para baralho cigano, na sua leitura bônus. Aquarianos, o que vem para os aquarianos, leitura bônus. É um momento muito importante para vocês, Aquário, de desprendimento daquilo que se foi, tá? Então isso pode remeter para cada aquariano um ponto, um sentido diferente da vida, tá? Então, quando se fala, olha, uma transformação, mas a transformação, ela exige, né, falar, olha, vai transformar, vai mudar, mas, poxa, como, né? Evidente que nós estamos aqui numa leitura coletiva, mas tem pontos muito fortes aqui, pontos muito em destaque, que vocês podem sim, né, se identificar e começar o seu processo de desenvolvimento, de transição, porque com aquele Rei de Ouros existe sim, tá? Um movimento muito importante na sua vida, mas que vai exigir de você esse trabalho interno que vai ser, digamos assim, quase que o ponto-chave, sabe? Para que as coisas se tornem mais leves. 2026, pessoal, aqui não é canal de astrologia, tá? Eu vou ser muito sucinta e falo com muito respeito sobre esse tópico de astrologia. Mas 2026 terão, parece que muitos planetas aí conectados a Capricórnio, né?
Então, assim, é aquela situação onde você pode optar de uma forma que as coisas aconteçam de uma forma mais leve, ou aquela coisa difícil, sabe? Travada, complicada, né? Então, tudo parte de uma mudança interna, tá? Para que as coisas, não é que não será difícil, tá? Não haverão dificuldades, mas que você possa, diante dessas situações, vivenciá-las de uma forma mais madura, mais segura para você, tá? A depender do seu objetivo. O que vem para os aquarianos? A cruz, peixe e livro. Sinto que terá algum tipo de reformulação para vocês, tá? Que podemos falar sobre contratos, documentos de uma forma geral. Algo pode ganhar vida de novo, tá? Mas, olha, porém, mais uma vez aqui. Rei de ouros na mesa, 10 de ouros. Então, são tempos aqui de realmente ter muita prudência, paciência, e a paciência não é sentar e aguardar, mas sim é um tempo de tomar consciência que é um tempo de reconstrução ou de construção. Então, um exemplo, uma casa, ela não se edifica do dia para a noite em um mês, por exemplo. Ela tem você quer construir uma casa com base sólida, então você tem que, né, fazer análise daquele terreno, você tem que fazer, né, os fundamentos ali, a fundação daquela estrutura, tem que ter o arquiteto ali para, né, planejar, a engenharia para verificar todos os pontos, todas as estruturas, todos os materiais que vão ser utilizados para a edificação dessa casa, como que vai ser a proteção, o local, enfim, percebe o tanto de questões que são importantes analisar para que haja realmente algo venha e fique de uma forma sólida? É isso que estamos falando aqui, tá? Então, tem uma mudança aqui de rota para vocês, tá? Tem uma mudança, uma reformulação que vai estar muito pautada na sua conduta, tá? De agir realmente com mais maturidade e comprometimento. Aqui pede para que vocês, mulheres, não se manifestem diante de alguma comunicação que chegará para você. Observe antes. Clarifique esse caixão. As leituras hoje, pessoal, elas estão enigmáticas. Sabe aquela coisa assim? A informação, ela vem muito objetiva. E eu tento clarificar para vocês porque nem todo mundo entende, tá? É uma leitura coletiva, né? Então, vamos lá. Clarifique esse caixão. Exatamente, tem uma questão que vocês já estão dando andamento, Aquário, que te deixa muito feliz, mas é importante você, de alguma forma, reservar isso. Não é o momento, talvez você queira comunicar, talvez você queira, sabe, expandir isso, mas aqui eu sinto que é uma coisa que é sua, pessoal, tá? É sua. 9 de copas, 9 de ouros. Pode ser que não faça sentido para muitas pessoas, ou para a grande maioria, né? Enfim, para as pessoas que você está conectado. Aqui não é o momento certo, eu não sei o que vocês querem levar de informação aqui. Alguns de vocês podem querer encerrar algo, outros estão transformando algo muito interno na sua vida pessoal, estão tendo algum tipo de... Pode ser sim, investindo em alguma realização e vocês querem verbalizar isso. Não é hora de se manifestar, tá? Tá vendo, ó? É como se alguém tivesse uma vida que ela exige de vocês muita seriedade. E vocês querem ter um pouco essa energia do louco. Sabe quando vocês querem se aventurar? Alguém pode estar um pouco cansado de viver uma vida muito restrita. Eu não sei, e isso envolve comunicação. E aqui traz um conselho para que vocês tentem se ajustar um pouco, tá? Olha o 2 de ouros.
talvez não é o tempo de se arriscar assim, tá? Você tem dúvidas aqui. Não é tempo de se arriscar, é tempo de manter o que está equilibrado, é tempo de, sabe, manter aquilo que te deixa feliz de alguma forma, tá? Não é tempo de arriscar. Não é tempo de comunicar uma finalização, não será tempo de... não, tá? Evite certas comunicações também, tá bom? Algumas de vocês podem receber uma comunicação sobre uma mulher. Aqui nessa soma do 9 e do 7, nós temos o 9 de ouros e o 7 de espadas, tá? Nós temos o 16, que é a torre. Aqui pode ser alguém vivendo um certo conflito, mas mantendo isso no calado, tá? E vocês podem vir a saber dessa questão. Aqui fala sobre uma cobrança, hein? Cuidado com ataques, tá? Seja você ou seja alguém para com você. Evite aqui, porque tem alguma movimentação que acontece que possa gerar algum tipo de prejuízo. E isso nós temos o sol possa vir à tona, tá? Então, toma um pouquinho de atenção com se exceder nas suas ações, o cavaleiro, né? Então, o 9 de copas, agir muito pautada nas suas emoções, isso pode ter algum tipo de consequência. Então, tome um pouquinho de atenção, tá? A esse tipo de situações. E se é de alguém para com você, aquarianos, aqui se mantenha lúcido, o sol. Diante de uma situação impulsiva de alguém ou agressiva de alguém, se mantenha lúcido, tá? Aqui vai ser a melhor saída que você tem. Aquarianos, aqui fala para mim sobre vocês manterem uma persistência no que tange a estarem ou muito focados no seu corpo emocional, em fazer questões que te deixem fortalecido emocionalmente, estarem conectados a pessoas, situações, lugares, ou a realmente se reestruturar. Isso vai ser importante para você, tá? Possa envolver casa e família para alguns de vocês, tá bom? Pode ser alguém que trabalha dentro de casa, que tá falando para você que esse seu foco com essa carta do urso, pode ter alguém muito obstinado, né? Muito, eu preciso me estabilizar, eu preciso me desenvolver dentro dessa situação, que podemos falar de trabalho ou do seu emocional, né? Então, pode ter passado aqui por uma situação complicada, né? 10 de paus, onde exigiu muito de você, e isso abalou o seu emocional. E aqui eles estão dizendo, olha, se mantenha realmente destinado a se equilibrar, tá? Nesse sentido, porque aqui as coisas vão mudar para você, tá? Mas vai exigir de você, me parece que restabelecendo o seu corpo emocional, as coisas começam a ganhar uma forma muito mais sólida. Já foi dito isso em algumas leituras dos aquarianos, de cuidarem mais das suas emoções. Então, nós temos a casa a carta da casa e da árvore. Então, podemos falar aqui sobre questões familiares que geram para você um certo peso, tá? Ainda. Então, é hora de realmente, isso é um exemplo, de soltar. Porque me parece que quando você não lida com esses sentimentos, 7 de copas, então você fica naquele estado lá, lembra do 6 de copas que a gente falou? Né? Muito conectado ao passado, as suas projeções, aquilo que você vive, aquilo que você manifesta, é muito pautado em questões do passado. Então isso impede com que você, ou dificulta, né, com que você tenha mais objetividade de se reestruturar. Esse é um exemplo, tá? Para vocês entenderem. Não é tempo de mudanças aqui, tá? Para alguns aquarianos não será um tempo de mudança, porque é algo ainda muito incerto. Mudanças ou viagens, pode surgir algum tipo de conversa com algum homem, tá? Sobre uma possibilidade de fazer alguma viagem ou algum deslocamento considerável,
ou até mesmo alguma alteração significativa. Ainda não estará às claras, tá? Isso ainda não estará definido para você. Para alguns de vocês tem alguma questão aí da sua infância que pode retornar, mas vem aquele retorno para que seja realmente esclarecido, tá? Estejam preparados. Aqui vai ter uma melhora. Você que tem alguns problemas com questões hormonais, principalmente mulheres, vocês conseguem resolver essa questão, tá? Pode ser contando com a ajuda de alguém ou alguma situação que vem aqui para, né, te auxiliar. De repente uma técnica, enfim, alguma questão que venha para te auxiliar nesse quesito, certo? Sinto que não vai ser resolvido por completo, tá? Mas parte dessa situação se equilibra no mínimo, tá bom? Aqui vem falando para vocês de algumas mudanças que vocês vão fazer no que tange resolver alguma pendência que envolve dinheiro. Talvez alguns de vocês estejam com dificuldades de ter, de se equilibrar financeiramente. Aqui eles estão falando, olha, não vai ter o seu 100%, mas 50% você consegue ajustar, tá? E provavelmente vem algum tipo de ajuda, de amparo para você. Olha, questões que você tenha judiciais, elas realmente começam a ter algum tipo de movimentação, mas algo ainda muito limitado, tá? Podemos falar de uma movimentação no que tange análise, tá? Então, a coisa, ela sai de uma trava, tudo travado, começa a ter algum tipo de movimentação. Logo ali vai ter alguma mudança ou uma decisão, tá? Mas que tá nas mãos aqui, me parece que de 2 pessoas. Aqui podemos falar também de você tendo que alterar ou mudar a forma, a técnica. Sabe aquela coisa, vamos recalcular rota? Vamos ter que mudar os planos? Alguma coisa assim. Coração, âncora e jardim. Aqui eu vejo aquarianos muito mais prudentes, tá? Muito mais prudentes nas suas trocas emocionais. Então, vejo que vocês podem estar em algum tipo de círculo de pessoas, encontros, reuniões, eventos, festividades, que vai ser muito bom, benéfico para você, mas vejo você muito mais optando pela sua segurança. Então, assim, digamos, sabe quando você encontra aquele grupo e tá todo mundo, legal, faz, sei lá, 20 anos que não se vê, por exemplo, né? As pessoas estão lá, todas, né, entregues ali. Você não, você vai optar pela sua segurança emocional. Então, se de repente você não se sente muito bem dentro desse ambiente ou com esse grupo, para você tá tudo certo. Vejo você ficando mais na sua, tá? Mais introspectivo, talvez, optando assim por estar mais em si. Isso pode falar também de aquarianos recebendo algum tipo de convite, olha, venha pra cá, não, você optando em estar, você pode dizer sim ou não, tá? Aqui não está negativo, mas é como se você optasse realmente por estar com você. Esse é um exemplo. Se estar bem com você, né, nesse local você vai se manter bem, ok. Se você quer ficar sozinho, também tá ok, tá? É isso que o jogo está dizendo pra você. Agindo com mais prudência. Fique atento à sua intuição nos próximos aí 12, 20 dias, muita comunicação com a espiritualidade, só que aqui, provavelmente, Aquário, é uma espiritualidade um pouco diferente do qual você possa se comunicar. Porque aqui fala de uma espiritualidade amiga, não quer dizer que você não se comunique com espiritualidade amiga, mas tem alguma aproximação diferente aqui, tá? E alguns de vocês, é o que eu sinto, vocês podem estranhar um pouco essa aproximação dessa, vamos colocar assim, dessa mentoria, né, ou dessa consciência espiritual que vai estar em comunhão com vocês. O objetivo dessa comunicação espiritual
é trazer para você um conforto emocional 10 de copas, tá? Essa mentoria, ela vai auxiliar vocês a estar numa energia mais amigável, provavelmente mais flexível, mais comunicativo, mas é uma comunicação muito mais sociável e não sociável pautado no que você é, mas pautado no acordo, assim, sabe quando você está num ambiente com várias pessoas diferentes, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes. Então você tem que, de alguma certa forma, se adequar, né? Evidente, não deixando a sua opinião de lado, mas se adequar para que tenha um bom convívio, tá? É isso aqui. Esse mentor, ele tá ajudando vocês nesse quesito, tá? Pela estrela, pode ter uma reformulação, uma ampliação. Vai ser importante você começar, me parece que vocês entram num ciclo que vocês começam a trabalhar um pouco essa comunicação diferenciada. É uma comunicação mais acolhedora. Isso vai ser importante para você de alguma forma, tá? Tá, ó, aqui tá a torre, né? Pode ser que vocês precisem logo mais se direcionar a algum tipo de instituição. Então, essa comunicação mais cativante, né? Mais amigável, ela faz diferença dentro de uma estrutura que pode sim ser muito rígida, tá? Então, o cão, ele sempre traz aquela energia amigável, né? Então, é aquela coisa assim, onde você passa, você traz a energia, ou desperta uma energia amigável. Entenderam? Isso para alguém pode ser importante. Aí, vem um pedido aqui para vocês, tá? Ou de namoro, ou alguém quer ficar com você, estar na sua companhia. Podemos falar sim de um retorno de alguém, tá? Podemos, alguém revendo as suas condutas, se você já tem um parceiro, uma parceira, seja no trabalho, seja no amor, essa pessoa pode estar revendo alguma conduta para com você, tá bom? Aqui tá positivo. Se você se separou, essa pessoa, ela tem uma tendência a voltar, quer uma oportunidade com você, tá? Tem um homem também que vai te ajudar, tá bom? Ele vai trazer uma ajuda significativa pra você. Mais uma vez, aqui tá dizendo, ó, sobre corte de excessos, tá? Já foi dito isso lá na energia do diabo. Então, tudo aquilo que tava muito se excedendo demais, ou como se alguém quisesse, poxa, eu quero muito aquela oportunidade, a pessoa se torna obcecada por aquilo. Isso aqui vai passar por um corte, existe uma compreensão. Então, você entende que é legal, ou é importante ter esse foco, né? Esse querer, essa vontade de conquistar, isso é muito saudável. Mas quando ele excede, né, a ponto de se tornar aqui, alguém se torna cego diante da questão, não consegue enxergar mais nada. Porque aqui perdeu o foco de fato, né? Perdeu o objetivo. Só fica pelaquela ganância, eu quero algo. E isso traz ansiedade, traz perturbações mentais, enfim, né? Atrapalha as relações, porque aqui acaba se tornando uma pessoa dominadora, por exemplo, né? Então tenta controlar todos os passos possíveis para que nada saia do lugar e para que alguém consiga algo. Então, aqui é uma coisa que se tornou ou se tornará sem fundamento, mas que vai encerrar, tá? Terá limites, isso. Pode ser você ou alguém, tá? Vocês vão adaptando a energia de vocês. Aqui eu vou clarificar porque pede um pouco de atenção para com alguém que tem intenções não legais para com você, tá? Serpente, torre e raposa. Essa pessoa te observa, tá vendo? Olha, sacerdotisa. Essa pessoa te observa de longe, você não tá vendo ela, mas essa pessoa te vê. Pessoa silenciosa, misteriosa. Nossa, rei de copas. Essa pessoa, ela não fala com você, mas ela acessa você de alguma forma. 8 de copas. É Aquário que sai dessa situação.
Aquário, possivelmente você pode sair de uma situação sim, mas vai exigir de você, tipo, não sei se vocês estão vendo a carta, vai exigir de vocês uma certa sabedoria, tá? Silêncio e estratégia. Alguns de vocês podem estar numa confusão neste momento, que envolve uma outra pessoa. É uma pessoa aqui muito astuta. Eu sinto que essa pessoa, de alguma forma, ela deu um golpe em você, tá? Ou se ela não deu golpe, ela foi abusiva, ela te seduziu para ter algum tipo de benefício, tá? E agora me parece que as coisas estão um pouco complicadas ou não está tendo uma concordância aí nas ações. E aqui tá dizendo que vocês vão precisar, raposa, rei de espadas, ser muito astutos, né? Ser inteligentes, estratégicos para sair dessa situação, porque aqui fala assim, você pode até ter se doado para alguém. Mas aqui vai ser importante agora você canalizar para você. 9 de copas, é hora de você canalizar tudo que você puder para você. Isso traz para você alguma oportunidade de reiniciar ou sair de uma situação. Não sei, me parece que alguém tá se relacionando com uma pessoa que é meio que bom vivão. Não tá legal isso. Aqui é hora de você prezar, Aquário, pelo seu recomeço e que te leva a uma estabilidade, tá? Se tem alguém querendo conflito com você, não é tempo de você se envolver com isso. É hora de você realmente, pode ser aqui até com essa carta da torre, de uma certa forma, você colocar limite sim, ou até mesmo se proteger, tá? Se proteger no quesito que não vejo alguém te ameaçando, atacando. Pode ter alguma bate-boca, 5 de paus, algum bate-boca, a pessoa, enfim, conflitos, tá? Mas vai ser importante você se resguardar e você utilizar a estratégia. Porque eu não sinto que vocês ficam muito tempo dentro dessa situação, tá? Então é aquela coisa assim, sabe, não vale o investimento? Não vale seu investimento. De alguma forma, essa pessoa ela pode tentar aqui te oprimir, sabe, te apagar. Apagar seu brilho, alguma coisa assim, tá? Então, não é pra você cair nessa cilada aqui, tá bom? Mensagem final para Aquário. Você tá que caiu na mesa, tá, pessoal? Estrela de 5 pontas. Representa os 5 elementos e a conexão espiritual, simbolizando a busca pela harmonia e equilíbrio. Cadê a carta da temperança? É a temperança. Assim como a estrela, você é um ser de múltiplos elementos. Supere a crença limitante de que só sabe ser estressada ou ansiosa. Quebre as limitações do desequilíbrio, reconhecendo e harmonizando os diversos elementos essenciais de sua natureza. Conecte-se ao divino e permita que a sua luz interior brilhe intensamente. Excelente. É isso, é que foi dito na carta daquela energia do diabo e a temperança. É aquele ponto, exatamente aqui, fechando a sua leitura. Aquarianos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel se faça luz, vitória em seus caminhos, que vocês sejam sempre muito, 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 muito felizes. Tchau, tchau.